A internet tem provocado a cultura do cancelamento ou do linchamento. São grupos unidos por algum critério que pode ser político, cultural, de identidade ou religioso e que não aceitam uma posição contrária à que defendem. Caso alguém discorde de algo defendido pelo grupo, é linchado virtualmente e cancelado. O tema de hoje é o que fazer para evitar o linchamento na internet. Os nossos debatedores são Bruno Salles, advogado, mestre em Direito Penal. Boa noite, Bruno. Boa noite, Mona Lisa. E Caio Coppola, bacharel em Direito e comentarista político. Boa noite, Caio. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Bruno. Boa noite, espectador da CNN. Boa noite, Caio. Hoje quem começa é você, Bruno. Suas primeiras considerações, por favor. Obrigado, Mona Lisa. Minhas amigas, meus amigos telespectadores, boa noite. E quantos boa noites mais nós poderemos dar antes da gente ser vítima de algum ataque virtual, de algum linchamento? Essa pergunta está ao redor de toda e qualquer pessoa que se dispõe hoje em dia ao debate público, como é o meu caso, como é o caso do Caio e como é o caso de todas as pessoas que aceitam o desafio de se comunicar, seja pela imprensa tradicional, seja pelas mídias sociais. Cada dia que eu saio daqui do grande debate, eu vejo minhas redes sociais inundadas por mensagens muito parecidas com destilação de ódio, com ataques pessoais, com rancores profundos. São raríssimas as vezes que as mensagens se destinam ao debate de ideias, à dialética, ao diálogo sincero que, na minha visão, é a única forma de desenvolvimento da sociedade. Um diálogo instruído, que parta das mesmas premissas e que se funde, acima de tudo, na honestidade e na generosidade. Eu explico. A generosidade é necessária ao debate, pois debater é, acima de tudo, se permitir ouvir. É deixar que a ideia do seu interlocutor entre na sua mente, é permitir a reflexão dessa ideia e, ao final, produzir uma nova ideia a partir dessa premissa inicial do seu debatedor. A honestidade é necessária para que nós possamos perceber quando nós estamos errados e para que assim nós possamos nos corrigir. Porque o conhecimento, minhas amigas e meus amigos telespectadores, ele só é produzido diante de duas situações, da ignorância ou do equívoco. Se uma pessoa não consegue perceber a sua própria ignorância e equívocos, infelizmente, ela jamais poderá aprender, jamais poderá evoluir. A sociedade só evolui quando as suas convicções mais firmes são quebradas. Foram séculos de pesquisa, de avanços científicos, de corajoso enfrentamento da razão, até que a sociedade admitisse que a Terra não é o centro do universo, que é só mais um planeta rodando em torno de uma estrela de pequeno porte no meio de uma galáxia marginal, entre as centenas de bilhões de outras galáxias. A partir das observações do telescópio Hubble, Carl Sagan cunhou uma das frases mais tocantes e arrepiantes que eu já ouvi. Abro aspas. Existem mais estrelas no céu do que grãos de areia em todas as praias do planeta Terra. Essa perspectiva é arrepiante, porém é verdadeira. E até muito pouco tempo atrás, historicamente, a gente não possuía a menor noção disso. Como há muito menos tempo atrás, era muito comum se fazer piadas sobre negros, sobre mulheres, sobre a sexualidade das pessoas. Quem tem hoje, pelo menos na casa dos 30 e poucos anos, irá se lembrar de assistir esse tipo de piada desse cariz na TV. O que é inadmissível hoje era absolutamente comum. Eu me recuso a usar a palavra normal, mas era absolutamente comum em tempos passados. Simplesmente porque nós éramos ignorantes. Porque não se percebia como se utilizava dessa forma de humor para oprimir corpos negros, para reproduzir uma estrutura machista, para perpetuar um inconcebível preconceito histórico. Mas, felizmente, a história não retroage. O que é visto não pode ser desvisto e mesmo que se tente apagar a evolução, a força da história é muito maior do que quaisquer obscurantismos que se queiram cultuar por ignorância, por oportunismo ou por má fé. Ainda assim, a beleza da humanidade é que o preceito maior da liberdade permite a qualquer pessoa que não acredite nos fatos, que não ligue para os fatos ou para o conhecimento científico, que sejam guiadas por suas íntimas e convictas opiniões. Pois, como diria Noam Chomsky, se nós acreditamos em liberdade de expressão para pessoas que detestamos, nós não acreditamos em liberdade de expressão nenhuma. Ainda que, como escreveu um outro filósofo, Kierkegaard, as pessoas exigem liberdade de expressão para compensar a liberdade de pensamento que usam raramente. Mas a liberdade de expressão também tem seus limites, e os seus limites estão na lei. Não se é admitido que, sob o manto da liberdade de expressão, se cometam ilegalidades e até mesmo crimes, como crimes contra a honra,
como o fomento e apologia a fatos criminosos, que se cometam racismos, machismos ou discriminações de qualquer espécie. Não se é admitido que se ataquem as instituições, os fundamentos da República e o próprio Estado democrático de direito. O bom e velho paradoxo da tolerância nos mostra que nós não podemos ser tolerantes com os intolerantes. Por outro lado, algumas opiniões, por mais que sejam livres, devem ser somente ignoradas. A humanidade e a ciência não evoluíram séculos e séculos para se dar ouvidos a quem nunca se dedicou seriamente a nenhum assunto. Para se dar ouvidos a discursos hidrofóbicos e raivosos que só levam em consideração a limitada visão do seu próprio horizonte e que planificam os complexos assuntos do mundo e da vida. O linchamento é a raiva em seu estado puro. E com a raiva não se discute. O debate não pode cuidar da raiva. Da raiva só podem cuidar a educação quando ainda é tempo, o tratamento médico quando já é tarde e, finalmente, a lei. A lei sempre que for descumprida. Caio, suas primeiras considerações, por favor. Bom, a cultura do cancelamento, ela pode ser definida como um boicote social e profissional a um indivíduo, que pode ocorrer tanto no mundo virtual quanto no mundo real, no mundo dos escritórios, das universidades e por aí vai. Esse boicote, ele vem acompanhado por um linchamento moral e, via de regra, um linchamento de repercussão pública. Assim, não existe pessoa que seja cancelada que não tenha antes sido humilhada. Mas é importante frisar que a cultura do cancelamento nas redes é apenas uma das espécies de um gênero muito mais abrangente de comportamento de massa, que é o online shaming, o envergonhamento virtual, numa tradução livre. O ato de chamar atenção e criticar publicamente um comportamento que você reputa como ofensivo. Isso tudo no contexto de uma sociedade cada vez mais pautada e autocensurada pelo politicamente correto, que sacrifica o debate público em nome da hipersensibilidade de pessoas cada vez mais homogêneas de pensamento, mais avessas à divergência e mais ressentidas. O filósofo Luiz Felipe Pondé, em um vídeo intitulado A Cultura do Cancelamento na Internet, ele propõe algumas reflexões interessantes, explorando aí esse fascínio da humanidade ao longo da história pela desgraça alheia e pela humilhação pública. Os alemães até criaram um termo para esse fenômeno, que é o Schadenfreude. Schaden significa dor, dano, e Freude quer dizer alegria. Portanto, ao contrário daquela natural empatia pelo sofrimento alheio, Schadenfreude expressa a emoção sádica de sentir prazer no fracasso do seu próximo. Então, o que leva o professor Pondé a constatar uma triste realidade. Ele diz, aspas, o ser humano gosta de jogar pedra nos outros. E por isso é tão valorosa a lição de Jesus em João 8, 1 a 11, quando ele protege a mulher adúltera do iminente apedrejamento. Aquele que nunca pecou, que atire a primeira pedra. Infelizmente, na internet há uma horda de pecadores de pedras na mão, prontos aí para denegrir o seu semelhante e assim ostentar a sua virtude por contraste, sem precisar mexer um músculo e muito menos trabalhar para construir uma realidade melhor. Mas esse fenômeno do apreço pelo linchamento público e a satisfação moral que isso pode gerar é apenas o aspecto subjetivo, psicológico, que embala essa cultura do cancelamento. Tem também um aspecto político, que se apropria e fomenta a divisão social naquela lógica tribalista do nós contra eles. Assim, o cancelamento de vozes dissonantes e, portanto, de vozes inconvenientes, ele se torna uma forma legítima de lutar por uma causa. E a justificativa intelectual para calar o outro, então para censurá-lo, para ignorá-lo, vem da cultura do politicamente correto, Aquele código artificial de vocabulário e de comportamento destinado a não ofender a hipersensibilidade alheia, mesmo que o preço seja a omissão ou mesmo a adulteração da verdade. E aqui a gente deixa a teoria para falar dos efeitos perniciosos, dos efeitos deletérios da cultura do cancelamento, lançando mão de um caso concreto, que foi protagonizado, inclusive, por um colega nosso. No começo de julho, seguindo uma acertada decisão do Supremo Tribunal Federal, a Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, ela retirou a restrição que impedia a doação de sangue por homens que tiveram relação sexual com outros homens, certo? O autor best-seller, Leandro Narlock, na qualidade de analista, se manifestou favoravelmente a essa medida, inclusive classificando-a como, aspas, muito boa. Mas, pelos seus comentários, o Narlock foi taxado de homofóbico e preconceituoso.
Acusações que são bem distantes da realidade que nós aqui da redação conhecemos. Pior, ele teve prejuízos financeiros por causa do episódio, que afetou, inclusive, a sua vida profissional. Por isso, em solidariedade ao colega e seguindo aí o manifesto dessa emissora, que privilegia os fatos em detrimento das suas enviesadas interpretações, eu retomo alguns trechos da fala do jornalista Leandro Narlock para que a nossa audiência tenha a exata dimensão da injustiça perpetrada contra ele sob a égide da cultura do cancelamento e do politicamente correto. Aspas. A mudança vai restringir mais a conduta e não o tipo de pessoa, a opção sexual do indivíduo. A polêmica começou porque os homens gays têm uma chance maior de ter AIDS. Em 2018, uma pesquisa mostrou que 25% dos gays de São Paulo, capital, eram portadores de HIV. A questão é que outros critérios para a exclusão de doadores de sangue já restringem os gays que têm comportamento promíscuo. A regra estava injusta com os gays que se cuidavam, que faziam sexo protegido ou então que tinham um parceiro só. Fecha aspas. Uma das alegações da militância LGBTQIA+, é que o jornalista usou uma terminologia inapropriada. O correto seria orientação sexual ao invés de opção sexual. Afinal, a atração erótica ela não é uma questão de escolha. Mas essa foi uma crítica lateral. O Leandro Narlock foi acusado de associar a homossexualidade à promiscuidade. Uma acusação que não resiste a uma simples interpretação gramatical e de texto. Ele disse claramente aqui, olha só retomando a exata frase que ele falou. O critério já restringe os gays que têm comportamento promíscuo. Não tem vírgula na frase. Portanto, ele não faz referência a todos os gays, mas uma amostra promíscua dentro desse grupo, assim como existe entre os heterossexuais. E a continuação da frase, ela confirma isso, pois trata de homossexuais que praticam sexo protegido e têm menos parceiros. Então, finalmente disseram que o Narlock estava equivocado quanto aos números, mas o estudo citado ele foi encomendado pelo próprio Ministério da Saúde, publicado em uma revista científica especializada e amplamente divulgado pela imprensa. Como demonstra essa manchete aqui da Folha de São Paulo, aspas, em São Paulo, 1 a cada 4 homens que transam com homens tem HIV, revela estudo. Entre jovens de 15 a 19 anos do país, taxa de infecção triplicou. Medo da AIDS e uso de camisinha são menores. O portal G1 ele também repercutiu essa notícia, aspas, em 12 cidades brasileiras, 1 em cada 5 homens que fazem sexo com homens tem HIV, diz estudo. Agora, se o jornalista Leandro Narlock foi preciso na sua citação dos dados, onde que está o problema? É na ideia de que as informações por ele veiculadas, embora verdadeiras, têm o potencial, ou teriam o potencial, de estigmatizar a população LGBT. E por causa disso, a reação histriônica de uma militância que admite colocar os fatos em segundo plano, uma militância que cancelou o nosso colega. Então, ao longo do debate, eu vou trazer outros exemplos de cultura do cancelamento, né, e de como isso prejudica a qualidade do debate público, como já antecipou aqui o meu debatedor, o Dr. Bruno.